Olá, nós somos a MAD, Medicina de Alto Desempenho, uma empresa educacional que ensina você, médico, a montar uma clínica de sucesso que gere resultado, que não dependa só de você e que esteja pronta para a expansão. E o podcast de hoje é um podcast especial, porque eu estou aqui com uma das nossas mentoradas, a Marcela Abreu. Marcela Abreu é médica, ginecologista e transforma a vida aí de mulheres na menopausa. Marcele, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite, é um prazer fazer parte desse grupo do MAD. Em pouco tempo, minha vida transformou, assim, eu falo que 200%. Não só a parte, né, financeira, que com certeza é muito boa, mas também a questão de conhecer novas pessoas que têm uma linha de pensamento com o que eu busco e acredito. Muito bom. Marcele, me conta para começar, como que você nos conheceu a primeira vez? Como que você chegou no nosso grupo, né? Nós temos um grupo que está com quase 700 médicos já, que estão se ajudando, né? Que todo mundo está conseguindo ter respostas ali, todo mundo está conseguindo evoluir um pouco profissionalmente. Como que você me conheceu? Como você chegou no grupo? Então, com as aulas gratuitas que você faz, né? Todas, antigamente acho que era um tempo mais espaçado, não era toda semana. Eu acompanhei algumas. Sim. Porque o meu irmão, que é meu sócio, que me iniciou, falou assim: olha, você tem que entrar nesse grupo. E aí mandaram um convite do link do grupo, do WhatsApp. Eu entrei e comecei a assistir algumas aulas. E eu comecei a me encantar mesmo com a maneira que você se apresentava, com a maneira como você enxergava a parte de empresarial da medicina, que a gente não tem isso na faculdade, tão pouco, né? Depois, né, a gente é muito operacional, a gente está lá porque a gente ama aquilo que a gente faz, mas a gente não tem a parte mais importante, que é a parte de gestão. Porque sem gestão, você não gere seu negócio, ele não cresce, você não ajuda mais pessoas e você também não tem qualidade de vida. Quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, gente, tá tudo errado, eu preciso mudar meu pensamento, né? Sim. E o que você te levou a tentar procurar alguém para te mentorar, para te ajudar? Quais que eram os principais problemas que você tinha no consultório? Quais as principais dificuldades? Pelo meu perfil muito executora, eu tenho pouca capacidade analítica. Então, eu não tinha foco, assim, e nem muita paciência para ficar analisando dados, para ver de fato, né, não ver só o faturamento bruto no final das contas, o que eu retirava daquilo ali, o que eu precisava fazer para o meu negócio crescer. Então, como eu era focada muito em aprender medicina, né, tanto que eu faço parte de outra mentoria só de conteúdo médico, eu falei assim, gente, eu estou precisando dar uma engrenada nisso para eu conseguir sair um pouco também desse operacional, né, que eu quero ter tempo de qualidade para fazer outras coisas que eu gosto, para ficar com minha família, para poder viajar. Então, na hora que eu te vi, eu falei assim, não, a minha esperança é seguir o Thiago ali, eu vou atrás dele. Muito bom. E o que você está sentindo? Você tá há quanto tempo agora na mentoria já? 2 meses. 2 meses. O que mudou para você nesses 2 meses? Mudou a pegada de questão de relacionamento com os meus funcionários em pouco tempo, né? Nós, na equipe hoje, nós temos 5 funcionários. Então, a parte do feedback diário, de perguntar se está tudo bem, de entender, né? A gente teve um problema agora de transição de secretária, né? Que foi muito difícil, foi um caos a clínica, um mês. Então, mesmo nesse caos, eu comecei a ter frieza para poder entender o que eu precisava fazer. E a mentoria, com o suporte da sua equipe também, é muito importante para isso, porque a Camila é muito boa, né? O Felipe também é excepcional, mas a Camila tem essa parte de gestão de pessoas fantástica. Então, com poucas dicas ali, no one-on-one com você também, foi muito importante para mim. E a questão de aumentar o ticket médio também dos pacientes. Então, assim, me deu, apesar do caos, me deu a certeza que eu ia conseguir passar por esse momento e que ia ter bons frutos disso, né? Então, assim, apesar do pouco tempo, eu já vi um resultado excepcional no último mês. Foi recorde de faturamento da clínica, inclusive, não só de mim, porque apesar de só eu ser sua mentorada, né, com o conhecimento que eu levo, acaba que respinga em todo mundo, no consultório, na equipe. Então, isso foi fantástico, assim. E uma coisa que eu fiquei muito contente é ver a quantidade de mentorados que bateu o recorde de faturamento em julho. Isso, segundo mês da mentoria, a maior parte deles, né? E é pouco tempo, né, Thiago? Você fala assim, em pouco tempo mudou tudo, isso mudou. E é o que eu falo, assim, quando a pessoa me pergunta sobre sua mentoria, eu falo assim, vale a pena. Porque é um ambiente que a gente está ali, é um ambiente que a gente se propõe, é a segunda-feira, é a palavra da semana. E isso tudo parece assim que é besteira, mas quando você muda o seu pensamento, as coisas começam a fluir, né?
e você fala assim, não, eu tenho que estar com pessoas nessa pegada, assim. Sair um pouco só do ambiente médico, né, de falar de doença, isso é importante também, porque a gente tem que evoluir tecnicamente, mas a parte de estar com pessoas empreendedoras te impulsiona, né? Com certeza. Sabe que a gente está gravando aqui no G4, né? E o G4 foi o primeiro grupo aí que eu me aproximei de empresários. Eu também fazia parte de muitos grupos médicos, estudava muita parte médica. Em 2019, eu atendia aqui os fundadores, o Thales, o Alfredo, e eles fizeram um curso e eu vim para o curso. Aí eles criaram o G4 Club e eu imediatamente entrei no G4 Club. Uma coisa que me dá muito conforto é o seguinte, sabe aquela questão, aconteceu algum problema, você tem alguém para ligar e para trocar uma ideia? Sim. Sabe aquela questão? Se amanhã acontecer alguma coisa na sua clínica, você sabe que deu incêndio, você vai pegar a mão no telefone, você vai me ligar e a gente vai pensar junto como resolver. Às vezes vai jogar ali no grupo, aí não sou só eu, né? Somos 20 pessoas ali que vamos estar pensando juntos em como resolver o seu problema. Isso, para mim, em 2019, o que foi que mudou muito que eu senti? Eu não me senti mais solitário. Eu comecei a achar assim, não, pô, eu vou ter a quem recorrer se acontecer alguma coisa. Então, isso é uma coisa muito boa para mim. Não, é importante porque eu vim de uma carreira médica em que, quando eu fiz a residência, eu falei assim, eu não quero ser obstetra. Porque, apesar de ter entrado na ginecologia pela obstetrícia, eu falei assim, eu não quero essa vida para mim. Porque eu via os meus colegas, né, sem saúde, a minha saúde foi para o espaço. Eu tenho 14 anos de formada. Na época, eu cheguei a ter sobrepeso. Então, foi um monte de coisa, assim, minha vitamina D chegou a 13, eu falei, gente, eu não quero isso para mim. Natal sem minha família, Ano Novo dando plantão, e vendo os colegas mais velhos, eu falei assim, se eu olhar para eles, aí que a minha perspectiva acaba. E aí eu fui fazer ultrassom na época. Quando eu comecei o ultrassom, né, pelo meu perfil assim, muito agitado, o povo falou assim, não, você não vai dar conta de ficar numa sala escura. Eu falei, eu não dou conta de ficar nesses plantões. E aí eu tive 2 empresas de imagem, mas eu não era feliz. Sim. Entendeu? Porque, assim, quando eu vi que minha saúde estava indo para o espaço e eu estava fazendo um negócio muito mecânico e não tinha uma pegada muito empresarial, eram 2 sociedades diferentes, né? Uma sociedade com 3 homens, médicos, ginecologistas, que eram pessoas também fantásticas, mas um só com a pegada mais empresarial, os outros 2 iam na onda, né? E o outro era um empresário, ele não era médico e ele tinha um negócio popular. Então, o negócio dele era ver volume. Eu falei, gente, eu estou indo numa pegada que eu sei que daqui a 10 anos eu vou surtar e vou largar isso tudo. E aí eu comecei a estudar nutrologia. E eu falei assim, gente, para cuidar dos outros, eu preciso primeiro estar bem. Emagreci, meu percentual de gordura na época chegou quase a 35%, hoje é menos que 20%. E aí eu me apaixonei por essa medicina, que é essa medicina de longevidade, que foi um dos motivos também de me aproximar de vocês lá na mentoria. Porque, além da pegada empresarial, vocês têm um foco numa medicina que eu acredito. Então, aí eu comecei a falar assim, não, eu não quero isso mais. Aí eu falo que dia 4 de março de 2022 foi meu dia da independência. Eu não esqueço essa data. Eu estava dirigindo, indo para uma das clínicas de imagem, eu falei assim, eu não quero isso mais. Vou sair fora. Peguei e sentei os meus sócios, né? Falei assim, olha, foi muito bom, agradeço muito, porque eu era mulher, a única mulher nas 2 sociedades mais nova, mas eu não quero mais. Eu recebi, e na época eu tinha recebido uma proposta para vir trabalhar em São Paulo, numa clínica aqui. Eu falei assim, eu vou dedicar o meu consultório em Belo Horizonte, e dei a desculpa dessa clínica aqui em São Paulo, e eu falei assim, eu vou ficar sem tempo para poder fazer imagem com vocês. Eles, não, Marcela, a gente te entende e tal, você tem que ser feliz. E aí foi tudo certo, foi quando eu me dediquei mesmo ao meu consultório, ao público que eu atendo hoje, e aí que minha visão empresarial mudou 200%, né? Porque aí, quando você assume de fato, mesmo eu tendo um sócio hoje, que é o meu irmão, é uma empresa familiar, é uma pegada que nós 2 éramos muito crus, né? Então, a gente começou a desenvolver para poder ver o negócio crescer. E aí a gente saiu de um espaço que era um espaço familiar, né? O espaço era da minha mãe, para investir num imóvel muito mais valioso, né, numa região da Zona Sul. Então, dá medo, né? Mas aí, quando você é cercado, igual você falou, por pessoas que têm essa mesma jornada, você se sente segura, né? Você vê que tá todo mundo ali arriscando, Sim. Tá todo mundo crescendo, tá todo mundo tendo problema, porque às vezes a gente acha que não vai ter problema e a vida é uma resolução
constante de problemas, né? Hoje você está mais feliz do que na época das empresas? Mais feliz, mais bonito, mais magra. Sabe que eu vejo que é uma coisa muito boa isso, né? Nós médicos, a gente é uma classe que a gente tem mais burnout do que outras profissões, a gente vive mais estressado do que outras profissões. Então é uma classe que cuida dos outros, mas não se cuida, né? Eu vejo muito médico que não tem conhecimento de gestão e às vezes acaba assim, a gente vê muita gente falindo, quebrando empresas. Eu digo que o médico, ele não quebra a clínica, ele se quebra. Porque ele começa a trabalhar cada vez mais, porque ele é orgulho, às vezes, não quer fechar a clínica, ou não quer ter uma clínica menor, aí ele vai trabalhando mais, aí se ele não consegue paciente suficiente, ele vai dando plantão. Então o médico, ele não quebra a clínica, mas ele se quebra. Então nossa saúde vai. Quanto a outras profissões, às vezes, como a pessoa não consegue dar plantão, não consegue essa renda extra, a pessoa até quebra a empresa. O que eu digo assim, às vezes você tem uma empresa que é ruim, é até bom que você quebre para recomeçar. E o médico não, o médico consegue arrastar uma situação por muito tempo, levando a qualidade de vida dele para o espaço, exatamente. E aí começa a misturar dinheiro da pessoa física com jurídica, né? Não tem uma separação, porque a gente não aprende isso. E como o nosso ambiente é todo médico, quando você sai da faculdade, você só tem amigos médicos, né? Porque você convive com as pessoas ali o dia inteiro. Então, os meus amigos de escola que não fizeram medicina, não tinha muito contato. Então, você não tem uma visão de um mundo diferente daquela bolha que você vive. Isso vai te adoecendo, porque aí você sai para um restaurante, por exemplo, você só fala de quê? De doença. Aí você vai para congresso, é mais, né, conhecimento técnico. Então, quando você vai para uma outra pegada, que é essa parte, né, de empresa, de levar aquilo ali como negócio, você tem que arrumar pessoas daquele jeito também, porque senão é o que acontece, né? Você fica infeliz, financeiramente frustrado, e fala, né? Aí quando você vê um colega que tem sucesso financeiro, em vez de você apoiar, né, falar, não, que legal, qual a trajetória que esse cara fez, né? Não, você fala assim, picareta, né? Você quer diminuir a pessoa. Então, quando você tem uma visão diferente, você consegue assimilar pessoas que têm esse mesmo projeto. Então, assim, para mim foi fundamental ter entrado na sua mentoria. Tanto que na hora que você me falou, né, que a gente fez a reunião, e você falou o preço, eu falei, eu vou entrar. Eu nem pensei, entendeu, como que eu ia pagar. Eu falei, eu vou entrar de qualquer jeito, que para mim é um investimento. Sim. E que já praticamente foi pago, assim, né? Porque o que eu tive de faturamento no último mês já pagou a mentoria. Isso é uma coisa muito boa. Por que você acha que nós médicos, e aí estou dividindo com você uma curiosidade mesmo, que eu também não tenho resposta, mas nós médicos parece que a gente tem vergonha de querer ganhar dinheiro, não é verdade? Eu acho que é muito uma questão de ser bíblica a profissão, né? Sim. Então, como é uma profissão, né, um sacerdócio, a gente foi feito para atender como se fosse uma maneira gratuita, né? Não acho errado quem faça, e eu faço também atendimento voluntário, mas eu acho que é a nossa profissão. Por que as pessoas podem ganhar dinheiro sendo dona de comércio? Por que as pessoas podem ganhar dinheiro sendo dona de supermercado, de shopping? E a gente, como médico, a gente não pode ganhar dinheiro? Esse bloqueio, eu acho que está na cabeça de cada um, entendeu? Que vê o dinheiro como uma coisa assim, ou suja, ou que eu não posso ganhar, ou é ilícito ganhar dinheiro, porque está sempre associado o ganhar dinheiro com desonestidade. Sim. E aí, quando você entende que é um negócio e que você está ali, né, vendo o que tem de ruim nesse negócio seu também, porque ninguém é perfeito, você está para aprender. Sim. Você fala assim, gente, você começa a ganhar mais dinheiro, fazer as pessoas bem, tendo tempo para estudar. É o que eu falo, hoje eu tenho muito mais tempo para estudar, porque hoje eu tenho mais conforto. Então, assim, eu consigo ajudar ainda mais as minhas pacientes, porque eu consigo trazer coisas que há 10 anos atrás eu não conseguia fazer. E a questão da mentalidade. Tem muito médico que acha que ganhar mais dinheiro é fazer coisas erradas. Sim. E é exatamente o contrário, né? Para nós termos uma clínica de sucesso, a gente precisa focar muito no outro. Sim. Então, a gente está pensando no nosso paciente, não só na doença dele, mas está pensando, quando ele for entrar em contato conosco, ele vai conseguir falar conosco facilmente para marcar uma consulta. Quando ele estiver aqui na minha clínica, ele vai estar feliz, ele vai estar num ambiente que ele vai se sentir um ambiente acolhedor, um ambiente amigo. E quando ele estiver no meu consultório, eu vou conseguir propor para ele tratamentos que sejam eficazes, para que realmente ele veja valor em mim. Então, o ganhar mais dinheiro é você conseguir entregar mais valor para a pessoa que está na sua frente. Com certeza. Exato, isso é uma coisa importante. Sabe uma coisa que nós médicos, a gente precisa pensar o quanto que a gente estuda, né? Será que a gente não merece realmente ter um resultado? Você vê, na quinta-feira, ontem, nós dois até tarde estávamos numa outra mentoria. Além, assim, além da mentoria
da minha mentoria, nós estamos juntos também em uma mentoria do André Vinícius, que é um ginecologista fantástico, né? Eu sou apaixonada com o André. Exato. E suspeita para falar, porque eu acho ele o máximo, assim. Ele é uma referência para mim, enquanto homem médico. E a mentoria mudou também, foi um divisor de água na minha vida no conhecimento técnico, assim, foi excelente. Eu tô nessa mentoria técnica também para aprender um pouco mais sobre mulheres na menopausa e a gente estava lá, era quinta-feira, eu tinha começado às 7h30 da manhã, ontem na quinta, eu fiz um one-on-one, comecei ontem um Anco Ronan, às 7h30 da manhã, fui até mais ou menos 11 horas nos one-on-ones, aí 11 horas tomei um banho e fui para a clínica, comecei a atender meio-dia, entrei na reunião atrasada do André. Entrei, acho que era umas 7h30, a hora que eu consegui entrar. Eu tava começando. E aí ficamos ali até as 11 horas, quer dizer, o dia inteiro trabalhando, estudando. Então a gente merece. Você, eu também vejo que estuda muito, trabalha muito. Sim. E o que foi? O que te despertou a paixão? O que fez você ir buscar essa área? Assim, você não é só ginecologista, você é uma médica que cuida integralmente do paciente, né? Você conhece de nutrologia, de medicina de estilo de vida e você hoje está cuidando de mulheres na menopausa. O que te fez ir para essa área? O que te move assim nessa... Justamente a minha perda de saúde na residência. É o que me fez acreditar que eu não estava fazendo medicina para aquilo, sabe? E por ganhar peso, por ver a minha qualidade de vida muito ruim e uma possível doença em pouco tempo, né? Você tem um teste lá de telômeros, né? Sim. Se eu fizesse a minha idade biológica com 24 anos, eu acho que daria 50 facilmente. Porque era uma vida muito desgastante. E aí eu falei assim, gente, não é a medicina que eu busco. E casa de Ferreira Espeto de Pau, minha mãe é médica, né? Sim. E ela falava assim, você está engordando... Desse jeito você vai adoecer, você está muito estressada. E acaba que reflete nas pessoas também. Porque quando você tem uma qualidade de vida ruim, você fica mais estressado, né? Então, assim, eu falei assim, chega. E aí eu comecei a estudar nutrologia. Medicina esportiva foi a minha primeira pós-graduação nessa área, né? Depois eu fiz a nutrologia na mesma faculdade. E eu falei assim, é isso que eu quero. E aí comecei a ver a prática ortomolecular, né? Essa questão toda de você prevenir doenças, viver com mais qualidade de vida. Aí me apaixonei com a ginecologia endócrina, que estou envelhecendo. Então, quanto mulher, eu tenho essa preocupação também, né? Como será a minha menopausa? Ainda não estou, mas eu faço de tudo para que eu tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu treino, eu faço musculação. A maior parte do tempo, minha alimentação é muito equilibrada, preservo o meu sono, apesar, às vezes, da gente ter, né, a questão de excesso de trabalho, de estudo. Mas foi isso que me fez levar para essa parte de longevidade, né? Que é uma medicina que eu acredito e que eu acho que hoje as pessoas buscam muito mais do que antigamente, né? As pessoas estão acordando para isso, né? Eu acho que há muita questão, se as pessoas não querem mais tomar remédio, né? Só. Elas querem evitar isso aí. Não que seremos imortais, mas que você possa viver com qualidade de vida. Isso que eu prezo. Eu não quero viver 100 anos arrastado. Por mim, se eu viver, quanto mais tempo melhor, óbvio, mais com qualidade. O pessoal fala muito da questão da curva de que hoje a medicina tradicional, ela aumenta nosso tempo de morbidade. Sim. Então, vamos dizer, se a gente estivesse aí no século passado, é até estranho falar de século passado, que para a gente foi da década de 80, 1980, o século passado. Mas a pessoa tinha um infarto, tinha algum problema, entre os 65 e 75 anos, ela morria. Hoje ela tem um problema, a medicina salva ela. E a medicina às vezes vai pegar essa pessoa que iria morrer com 75 e vai levar até 87. Só que são 12 anos de sofrimento. Né? Você aumenta o tempo de morbidade, você aumenta o tempo de doença. E a medicina de longevidade, ela se propõe exatamente a aumentar o tempo de qualidade de vida. Então a ideia talvez a pessoa vá morrer com os mesmos 90 anos, só que ela não veio dos 75 aos 90 em uma cadeira de roda, entrando e saindo de UTI, ela conseguiu viver bem até os 90 e quando ela faleceu aí sem tanto sofrimento, né? Eu gosto muito da medicina de longevidade por isso. E sabe o que eu acho que a medicina de longevidade, a gente encarar, né, medicina preventiva, ela não é uma especialidade. Todas as áreas podem atuar, né? Sim. Então, acho que um cardiologista tem que tentar pensar em tornar o coração do paciente dele mais jovem, o nefrologista, todas as profissões podem praticar medicina de longevidade. Está tudo interligado, né? Na hora que você vê a base disso tudo é a nutrologia, né? Exato. Que é a dieta. Exato. A dieta que te adoece, né? Então, hoje você vê um boom de obesos, que eu falo que é uma pandemia de obesidade, e com isso não é só obesidade, porque a obesidade é uma doença crônica,
você vê aí mais número de câncer, mais número de diabéticos, mais número de eventos cardiovasculares. E você fala, gente, onde que o sistema de saúde vai suportar essas pessoas, né, doentes, né? Então, assim, vai colapsar, principalmente o SUS, porque as pessoas, ao invés de investirem na prevenção, não, a gente está inventando cada vez mais remédios, né, medicamentos, né, para viver mais, mas só que com uma qualidade. Sem a qualidade. E sabe quando tem vários colegas médicos que eles pensam o seguinte, porque eu sou um cara que eu saí da faculdade e já fui direto para nutrologia, já era uma área que eu gostava muito. Mas você, por exemplo, fez ginecologia, veio para nutrologia. A gente tem vários médicos de outras especialidades hoje vindo para nutrologia e se propondo a cuidar do paciente como um todo, a trabalhar com emagrecimento, a trabalhar com reposição hormonal se for necessária. Mas e tem muito médico com medo, achando que a área vai ficar ruim por conta disso. Sabe o que eu acho que não? Porque o que eu acho que está acontecendo é que cada pessoa vai passar a ter um médico para acompanhá-la, como era o médico de família antigamente. Eu me vejo um pouquinho também, quando eu olho os pacientes, eu penso, eu não estou só resolvendo um problema dele, eu estou sendo um mentor de vida para ele, no sentido de vida saudável. Então eu estou falando com ele, às vezes eu negocio com o paciente, tá, você gosta de beber mais, então você vai aumentar um pouquinho o vinho, mas vai diminuir um pouquinho o carboidrato. Então eu vou negociando, acho que você deve fazer isso muito com as pacientes também. Não, muito. E acaba que vira amigas, assim, e tem famílias, por exemplo, né, por causa da nutrologia, eu acabo atendendo o marido, né, às vezes os filhos, então acaba que vira uma médica de família, né, e para mim é fantástico, porque mostra ao paciente a confiança que ele tem em mim. Né? E vice-versa também, porque a gente tem pacientes que a gente cria vínculos, né? Diferente só do tratamento ali, a gente se importa com todos, obviamente, mas tem pessoas que têm aquela não, eu faço questão de ser com a Marcela, eu faço questão de ser com o Dr. Tiago, porque é a confiança, né? E a confiança sempre é a base de qualquer relação. Só que antigamente a gente tinha um médico referência, depois a medicina foi segmentando demais, né? E as pessoas hoje, quando elas olham um paciente, por exemplo, igual no caso da ginecologia, vê uma mulher um útero. Eu quero entender por que essa mulher tem endometriose. Eu quero entender por que ela tem adenomiose. Para mim, tratar, assim, né, para eu tratar o desfecho final não é interessante. Eu quero tratá-la toda. Para que ela nem venha ter a doença, né? Nem venha. A ideia Ou se tiver, que diminua a dor, o sofrimento dela relacionado com aquilo, né? Você tem muitas pacientes, elas gostam muito de você, né, Marcele? Porque, assim, como talvez a maior parte de quem esteja nos assistindo agora seja médico, como que suas pacientes chegarem em você? Como que você acha que você consegue atrair pacientes? O que faz uma pessoa entrar no seu consultório? Isso aí, depois da mentoria, que eu comecei a ter essa visão melhor, né? Porque você me fez essa pergunta, da onde que vinha a captação dos leads e tal. Com a planilha do CRM, a gente tem um pouco da ideia de onde que esses pacientes vieram, mas os pacientes, como a clínica já tem mais de 5 anos, né, os pacientes antigos, a gente não alimentava um sistema, né, a gente não tinha essa visão. Hoje a gente alimenta esse sistema de uma maneira melhor. Né? Eu comecei com o Google Ads, fui trazendo pacientes, né, mas começou muito por indicação. Então, eu tenho pacientes que me indicam, assim, e são grupos de mulheres mais ou menos na mesma faixa etária. A minha rede social hoje, o Instagram, é muito voltado para a menopausa, porque é o nicho que eu atendo mais. Então, assim, acaba que essa microsegmentação que a gente fez na mentoria me fez entender da onde que elas vêm, né? Da onde que essas mulheres, como é o perfil. Então, eu tenho alguns perfis desenhados, né, bem descritos, com nome, profissão, tudo direitinho. As personas. Então, isso me fez entender até onde eu vou, assim, socialmente falando, para poder fazer um network, para poder trazer essas pacientes para o meu consultório. Então, essa pegada da mentoria me alimentou essa visão que antes eu é rede social. Não é, entendeu? Então, assim, é lógico que também traz. A rede social faz parte, né? Faz parte. E eu acho que faz parte muito mais para a conexão. Talvez aquela paciente que foi uma indicação, né, apesar dela confiar na indicação da amiga ou da mãe, da prima, não sei, ela quer me ver para ver se ela tem afinidade comigo. E eu gosto disso, porque assim, eu prefiro que a pessoa ela tenha esse momento de conexão para ver se aquilo ali que eu falo na minha rede social faz sentido para ela, se é isso que ela está buscando mesmo. Porque se for, fica mais fácil a consulta e a condução, né? Porque às vezes a pessoa vai para lá e tem uma visão completamente diferente da minha, não vai dar sentido para ela o tratamento e nem para mim tratá-la, entendeu? Então, assim, a questão da rede social, acho que é muito mais a conexão
do que trazer o paciente de fato. Até porque eu acho que hoje ninguém mais recebe indicação de um médico e marca consulta com o médico. Hoje, acho que qualquer serviço, né? A pessoa receber a indicação de um profissional, ela vai querer conhecer o profissional. Aonde que ela vai conhecer o profissional? No Instagram. Social, tá todo mundo lá, não tem jeito, né? Nas redes sociais, para os mais jovens, talvez outras, eu sou do Instagram ainda. Eu me atrapalho com TikTok, essas coisas ainda, mas eu tô presente nelas, porque para nós médicos é importante a gente estar presente em todas as redes. Sim, apesar de a maioria dos médicos não gostarem, né? Então, assim, é uma dor que eu vejo muito no grupo da mentoria lá do pessoal do André, né? A gente troca muita ideia a respeito de rede social e vira e mexe todo mundo. Ai, nossa, tá difícil para mim. Eu falo, gente, tá difícil para todo mundo. Não é fácil você acordar de manhã, criar um assunto, uma história, né? E criar esse engajamento, porque a gente está ali trabalhando, a gente está gerindo clínica, alguns têm filhos, né? Tem outras coisas para fazer. Então, o difícil é difícil, né? Mas aí você tem que encarar aquilo também como extensão do seu trabalho, né? Como se fosse ali, você não vai trabalhar, não vai atender o paciente no consultório. É isso. Então, quando você encara dessa forma, você começa a fazer, mesmo que tendo um pouco de dificuldade com câmera, é uma coisa que eu também não tenho muita familiaridade, né? Eu me embolo um pouco, mas quando você faz, né, tem a constância, acaba que deixa de ser um fardo, né? É difícil, mas você consegue desembolar. Eu gosto de falar o seguinte, por exemplo, fazer um bom trabalho em rede social. Não é que isso dá trabalho, isso é o trabalho. Sim. Faz parte. Porque eu vejo muitos médicos falando, mas eu estudei medicina, agora eu preciso estudar outras coisas, agora eu preciso também poder saber fazer um vídeo. Acho que assim, a gente estudou medicina, muito bom. A gente vai ter um ganho por isso. O médico é bem remunerado no Brasil. Ainda. Se a gente pensar, se a gente pensar no Brasil, os médicos é uma classe que ganha bem. Sim. Qualquer pessoa que ganhe mais de 30 mil reais no Brasil está sendo considerada entre os 1% mais ricos. Sim. Então, tem muitos médicos nessa situação. Só que se a pessoa quiser ter um ganho maior, né, do que esse, não adianta. Ela não é só a medicina que vai trazer isso. Ela precisa se tornar médica empresária. Sim. E para você se tornar um médico empresário, você vai ter que saber que seu trabalho não é só atender e saber tecnicamente cuidar do seu paciente. Seu trabalho é captação de pacientes, seu trabalho é manter eles lá, seu trabalho é olhar para os números da sua clínica para reduzir despesa. Sim. Você tem que saber não só o seu faturamento, mas o seu resultado. Eu acho impressionante a quantidade de médicos que eu converso que ele não sabe qual que é o resultado dele. Ele sabe quanto a clínica fatura, mas ele não sabe quanto ele está colocando no bolso dele. Porque ele paga, às vezes, conta da pessoal pela clínica. Então fica tudo embaralhado. Inclusive, a maior parte dos médicos com que eu conversei não sabe uma coisa básica, assim, qual que é seu resultado por mês. Qual é o faturamento? O faturamento, vamos dizer assim, ele fatura 150 mil, mas ele não sabe quanto disso ele está colocando no bolso. E aí ele vê só aquele valor e acha que está assim, né? Milionário. Exato. E aí, na hora que vê, não sobra nada, né? Justamente por causa de controle de gasto, né? E essa mistura de pessoa física e jurídica, que é uma coisa que a Camila está me ensinando muito também. Eu tive a reunião com ela dessa questão da planilha, né? O meu financeiro, a Carolina, é uma pessoa muito organizada com isso. Então, assim, o que faz a gente entender, olha, nós vamos ter que reduzir o custo disso aqui. Sim. Então, quando começa a fazer e colocar tudo na ponta do lápis, você começa a ver o negócio de outra maneira. Então, aí você fala, eu preciso me dedicar mais, né? E aparecer mais. Aí você entende que a rede social é obrigação. É obrigação, não é que dá trabalho, é o trabalho. É o trabalho. E como que você hoje, você divide trabalho e vida pessoal? Você atende que horas? Conta um pouquinho, porque nós médicos, assim, eu gosto de entender um pouco da rotina dos outros médicos, porque às vezes a gente até adapta a nossa rotina e consegue viver melhor. Você tem alguma divisão de essa hora da vida pessoal, essa hora de estudo, essa hora de trabalho? Total, porque no final do ano passado eu tive uma crise de cansaço mesmo, que eu falei assim, gente, eu tô achando que eu não quero mais ser médica. Ano passado foi muito pesado para mim, final do ano, acumulando muita função, não fazia parte da tua mentoria ainda, e por essa falta de gestão, né, adequada, você se sente ainda mais sobrecarregado. Então, eu fazia atendimento o dia inteiro, entrava de manhã 9, saía 6, 7 horas da noite. Então, não via a luz do sol nem nada, apesar de ser de segunda a sexta. Treinava muito cedo, 5h30 da manhã eu ia para a academia. No final do ano, eu exauria assim, minhas energias. Eu falei assim, eu vou ter que rever minha vida. E aí eu comecei a trabalhar meios períodos. Então, eu trabalho de segunda a quinta no período da tarde e na sexta no período da manhã. Aí todo mundo fala assim, tá dondoca. Não, gente, eu só administrei melhor meu tempo e entendi que eu posso ganhar dinheiro de outras formas
que não só ali está, né, com o paciente operacional, né, a clínica ainda eu preciso do que eu faço, né, ainda não tem a questão de ter o faturamento com... Tem uma médica parceira, mas ainda não tem essa expansão que eu desejo ter. Mas eu comecei a pensar mais, estrategicamente falando. Então, obviamente, se eu tenho uma estratégia melhor, eu posso ter um tempo de trabalho operacional menor. Né? Se a minha estratégia ela é mais funcional, eu não preciso ali me matar, né? E ficar trabalhando, mesmo porque eu acho que até a qualidade do atendimento da gente fica pior, né? A questão do estudo e tudo mais. Então, hoje, o meu tempo é dividido nesse meio período. De manhã eu vou para a minha academia, treino, tomo meu café com calma, que é maravilhoso. E aí eu estudo, ou vejo a parte de gestão, né, da mentoria agora, que é toda semana, né? Tem a questão das nossas aulas segunda à noite. É um tempo que eu me dedico e faço questão de estar. Eu só acho que desde quando eu entrei eu faltei uma, que eu estava na Bahia, né, de férias, mas tirando isso eu faço questão de participar dessas outras coisas e vejo outros eventos para eu poder estar além da medicina, que é uma pegada que eu estou tendo mais agora também, né? Não ficar só nessa bolha. Então, minha vida hoje é 1000 vezes melhor, nem se compara. Que bom. Sabe que muitos médicos acabam só tendo esse estalo de que precisa pensar estrategicamente na hora que tem um problema de saúde. Sim. Comigo aconteceu em 2017, porque minha clínica foi crescendo, meu nome foi ficando forte na nutrologia, muitos pacientes procurando. Aí aquela coisa, eu olhava que tinha fila de espera, começa a dar aquela ansiedade, né? Você fala assim, pô, essa fila de espera aqui podia estar passando em consulta comigo, podia estar entrando mais dinheiro. E aí eu fui aumentando cada vez mais o número de atendimentos. Eu cheguei a uma época que eu atendia 17 pacientes por dia. Não dá. De segunda a sexta. E assim, 17 pacientes de um atendimento particular, que no mínimo durava meia hora, e pacientes novos, às vezes, chegavam pacientes novos a 1 hora. Então, eu estava entrando, às vezes, na clínica às 9 da manhã, e às vezes eu saía da clínica 10 da noite. Eu lembro que a Karina, minha secretária, ela falava, doutora, às vezes você não conseguia parar para almoçar. Você entrava aqui 9 da manhã, você saía 10 da noite, você não tinha almoçado. Você ficava o dia inteiro fazendo essas coisas. Aí em 2017 eu tive um burnout. Fiquei uma semana em casa. Foi às vezes a gente fala burnout, um cansaço extremo. O meu foi um burnout mesmo. Eu fiquei, eu não tava tomando banho. A minha gerente na época, que chamava Patrícia, ela chegou aí em casa falou assim, meio que falou assim, Thiago, não tá vindo na clínica? Ela veio em casa, eu tava tipo assim, barba sem fazer, tava coisa. Aí a gente entrou em contato com um psiquiatra, que era um cara que nos indicaram na época, e aí eu melhorei. Aí que eu parei e falei assim, nossa, talvez não seja o caminho para conseguir ter um conforto financeiro. E para que não dizer, o caminho para ficar rico, porque eu acho que a gente não precisa ter vergonha de falar que a gente quer ficar rico, que a gente quer viver e ter uma vida com bonança, ter uma vida aí com prosperidade. E eu falei, o caminho, então, para mim ter essa prosperidade, talvez não seja atendendo o dia todo. E aí foi o momento que eu peguei e comecei a atender também no período da tarde. E veja que interessante, em pouco tempo, eu já estava ganhando mais do que quando eu atendia o dia inteiro. Sim. Porque assim, em 2017 eu já tinha uma equipe de médicos, eu consegui treiná-los melhor e consegui fazer com que a margem de lucro da clínica se tornasse maior. Aí hoje minha rotina, eu acordo sempre também de manhãzinha às 6 horas, faço geralmente 45 minutos aí de cardio todos os dias. Aí a minha parte da manhã inteira. Então, normalmente entre as 7 da manhã e meio-dia e meio, eu tô dedicado para estudar. E agora para as mentorias, que a mentoria eu tô fazendo na parte da manhã. Te ocupa muito tempo, né, a mentoria? Né? Me ocupa bastante tempo. Me ocupa porque não é só falar, né? Não é só fazer o one-on-one ou fazer aula. Eu preciso pensar. E uma coisa que eu penso muito hoje é o seguinte: como que eu vou passar o conteúdo de uma maneira que o médico que esteja me assistindo me entenda? Porque, às vezes, o que eu vejo acontecer? Eu já fiz muitos cursos de gestão. Para mim, a questão do empreendedorismo é algo que é natural em mim. Quando eu era criança, eu lia livros de empreendedores. Para mim, assim, meus heróis eram grandes empresários, não era ator de filme de ação. E aí eu li esses livros. Aí quando eu comecei na parte médica, eu comecei a querer estudar. Em 2015, eu fiz uma pós-graduação no AGV, gestão de clínicas e hospitais. Na época tinha uma revista que chamava Pequenas e Médias Empresas. E eles tinham muitos cursos. E eu fazia esses cursos. E eu fui aprendendo desde 2019 aqui no G4. Aí hoje eu faço também uma mentoria com o Flávio Augusto, que é o Clex Club. Eu faço Influencer Business com o GeoJ. Estou em tudo quanto é lugar. E às vezes a gente começa a aprender muito
E a hora que a gente vai passar o conhecimento, a gente esquece que a pessoa não teve a mesma jornada que você. Então eu vejo muita gente que não é da área médica tentando ensinar médicos, só que ele fala uma coisa que o médico não vai entender. Então, como que eu faço minhas aulas? Eu falo assim, ó, eu preciso ensinar isso aqui. Só que daí eu vejo assim, bom, mas eu preciso ensinar isso aqui, só que se eu falar isso aqui da maneira como os gestores falam, da maneira como os empresários falam, o médico não vai entender. Sim, a maioria então, não vai entender. Exato. Então eu acabo fazendo assim, primeiro eu falo, eu preciso ensinar isso aqui. Tá, agora como que eu vou montar a aula de maneira que eu consiga passar? E eu sempre tento na aula, como que eu vou trazer alguma coisa que a pessoa já consiga mudar a vida da pessoa no dia seguinte. Que é um raciocínio que eu trago também do consultório. No consultório, eu lembro que quando eu comecei a atender, eu pensava assim, cara, o que eu vou fazer que eu já vou impactar meu paciente amanhã? E eu falo isso muito pro paciente. Eu falo assim, tá, o que você vai sair daqui e que amanhã você vai implementar? Então, às vezes, o paciente fala para mim, ó, vou começar a treinar 3 vezes por semana. Eu falo, tá, então vamos tornar isso aqui realista. Aí eu tenho uma folha que eu falo, você vai treinar? Você vai treinar que dia? Você vai treinar que horário? Você vai treinar onde? Sabe para aquela coisa que no outro dia o cara já sai com um plano de ação para realizar. E aí eu trouxe isso, quando eu comecei a mentoria, eu falei, pô, eu dei muito certo como médico, né? Como médico, tenho uma consulta que é cara, eu atendo muitos pacientes. Então eu vou tentar trazer o que eu fiz como médico para a mentoria. E aí eu penso nisso, o que eu vou falar que a pessoa consiga amanhã já ter um plano de ação. Acho que é por isso que a gente viu lá no grupo a maior parte dos mentorados batendo recorde de faturamento em julho. Que eu me preocupo muito, aquela coisa, pô, eu vou sentar e conversar com a Marcele, o que eu vou falar para ela que amanhã eu tô aplicando ela vai aplicar. Que a gente tem reunião essa semana, já tô te adiantando. E uma coisa também que eu faço é isso, é aquela questão de cobrar. É de falar assim, ó, então tá, então, uma coisa, você me falou, como é que eu vou captar mais pacientes? A gente montou uma estratégia para você. Aí eu falei, então tá, daqui a 2 semanas você vai chegar e você vai me falar como que foi essa estratégia, o que você conseguiu fazer. Porque às vezes a gente até sabe o que fazer, mas a gente precisa ser liderado às vezes por alguém, a gente precisa ter alguém dando o caminho pra gente. Eu tenho vários mentores na minha vida, eu faço várias mentorias. Tem um cara da equipe do Flávio Augusto até, que é um cara que eu contratei ele especificamente, porque realmente assim, ele conversa comigo toda semana e ele fala pra mim, tá, Thiago, você fez tal coisa? Putz, não fiz, mas semana que vem eu faço, sabe? Eu vou entregar para ele ali depois de 2 semanas, de 3 semanas, quando eu marco o encontro novamente com ele. E é coisas que às vezes assim, eu sei o que fazer, mas se eu não tivesse alguém também me liderando, me cobrando, me puxando, eu não estaria realizando. A gente fica empurrando, né? É. Aí vê que o resultado tá bom, mas aí você fica satisfeito, mas aí você fala assim, não, poderia mais, o meu potencial é maior. Aí, na hora que você vê o potencial, aquele número que você mentalizou, você fala assim, eu não acredito que eu cheguei. E aí você fala assim, gente, se eu cheguei aqui, eu chego muito mais que isso. Então, porque a gente mentaliza uma coisa e a gente fala, minha vida está confortável do jeito que está, para que eu vou chegar até esse patamar? Aí, na hora que você chega nesse patamar, você fala assim, dá para fazer mais. Né? E aí, é isso que você falou, assim, quando eu enxerguei você, né, meu mentor, e me impulsionou, você me impulsionou, eu falei assim, gente, dá para ir. Eu só procrastinava, né? Porque a gente quer entrar no consultório, atender, fazer o nosso dia a dia lá e ir embora. Mas... é a zona de conforto, a gente quer fazer só o que a gente já sabe fazer. E até para nossa longevidade, a ideia é sempre estar aprendendo coisas novas. Para manter nosso cérebro neuroplástico, né? Manter o cérebro funcionando bem. E uma outra coisa que eu acho muito legal é a gente ver várias pessoas também buscando isso, né? E você vê que as coisas... tem coisas muito simples que a gente implementa que no dia seguinte já muda tudo da nossa vida, nossa clínica, né? Não, mudou em pouco tempo. E eu te falo assim, até minha saúde mental, assim, eu mantenho, né, a questão da terapia, coisas que eu acho importante para minha mente ficar sã, né? Porque senão você começa a entrar numa pilha também de fazer. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu sou extremamente executora, então eu gosto de ver resultado rápido, mas eu já entendi que eu tenho um tempo para isso. E você falou comigo, cuidado para não, como que é? Não cair da curva ou não derrapar na curva. Exato. Então, assim, e isso eu me policio bastante, porque no final do ano passado eu tive uma crise de estresse que eu falei assim, eu vou largar tudo e não tô nem aí, eu vou chutar o balde. E depois que eu voltei para a terapia, voltei para práticas que eu acredito que fazem bem para a minha saúde mental, como a própria academia, manter uma alimentação equilibrada, assim, ficar perto das pessoas que eu amo, eu comecei a entender que eu falei assim, gente, dá para ter tudo, desde que a gente saiba o que fazer, né? Então, assim, ter essa questão da mentalidade de grupo, né? De pessoas que estão ali na mesma pegada, uns na jornada mais à frente, outros também começando, você fala assim, gente, cada um tem o seu tempo.
eu tenho que comparar a minha evolução. E evolutivamente falando, eu sou completamente diferente de 10 anos atrás, fisicamente, mentalmente, financeiramente, e isso para mim que importa. Eu parei de olhar para a grama dos outros e falar assim, não, mas eu sei lá da jornada da outra pessoa, entendeu? Eu não sei das dificuldades, eu não sei da vida dela, né? Se é aquilo mesmo, né? Eu tenho que me preocupar com a minha jornada. E ter esse guia, né, você na vida, assim, foi o divisor, assim, para mim. Eu acho que é importante a gente, cada área da vida, às vezes, assim, na saúde, a gente vai ter alguém que vai nos guiar. Sim. Aí, na parte de gestão, a gente vai ter alguém que vai nos guiar. Aí vai começar a investir o dinheiro, procura uma outra pessoa, porque não vai ser a mesma pessoa que vai te ensinar tudo, né? Mas aí você, assim, cada área da minha vida, eu tento ter uma referência. Se não for uma mentor, pelo menos uma referência para saber para onde ir. E a gente, assim, às vezes a gente tem dificuldade de fazer conosco o que a gente propõe para os pacientes, né? Total. E como que você vai no médico, por exemplo, que ele está te falando ali, você precisa fazer isso, 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 e o cara mesmo não cuida da saúde. Exato. Eu falei, gente, não dá para engordar, não dá para ficar, né, tendo um estilo de vida ruim, caótico, porque a pessoa ela tem que ter um espelho ali, você inspira, por mais que você ache que, né, às vezes a gente é chamado de blogueirinho, né, porque está mostrando a academia, ali para mim não é vaidade. Eu estou mostrando meu treino para quem realmente eu quero que vá fazer, assim, que são as minhas pacientes. Eu estou preocupada com elas, não é com a opinião do outro que acha que eu sou blogueira. Então, quando você deixa de se importar também para essas críticas que não vão construir absolutamente nada, você começa a entender qual que é o jogo, né? Nós somos exemplo dos nossos pacientes, não tem jeito. Se a gente se propõe a mudar o estilo de vida deles, eles vão olhar. Eu me lembro, uma vez que foi impactante para mim, que era um paciente amigo, e ele me viu bebendo refrigerante. E aí... A coquinha zero. Aí ele virou e falou bem assim, senhor Thiago... E assim, ela coisa, se você beber um refrigerante zero no final de semana, ok, não tem problema. Mas isso foi há uns 10 anos atrás. Mas eu tava com aquele hábito de quase que todo dia, na hora do almoço, eu tava indo lá e bebendo uma Coca Zero. E aí, um outro dia eu vi ele... E ele tava bebendo e ele falou assim, mas se o Thiago faz, eu também posso fazer. E aí que eu vi o peso, eu falei... Do seu comportamento. Exato. Né? O peso das nossas ações. E às vezes em rede social, aí as pessoas falam, mas na rede social só vai mostrar, a pessoa só mostra o que tem de bom na vida. É lógico, você quer inspirar outras pessoas. Senão você não quer... Você não vai você chorando. Exato, acordar chorando. Você quer inspirar, olha, eu faço isso. Você pode até compartilhar a vulnerabilidade, mas tem que mostrar, tem que inspirar mesmo os pacientes. Né? Tem, porque, querendo ou não, né, nós somos humanos, a gente tem os nossos momentos de fraqueza, tem os momentos que a gente faz coisa errada, assim, que a gente critica. Né? Mas eu acho que na maior parte do tempo, você ali levar, né, motivação para aquelas pessoas que te seguem, mesmo que não consultem com você. É o que eu falo, às vezes a minha rede social ali, eu abranjo mulheres que nunca vão me ver pessoalmente. Né? Mas eu ali na minha missão, né, no meu propósito, que é fazer um diferente na vida delas, é levar informação de qualidade. Então, é com o meu tempo de estudo, é mostrar que dá para ter um estilo de vida bacana, né? Malhar, ter o tempo para ficar com a família, porque todo mundo consegue quando bem administrado. A gente não consegue ficar 4 horas numa rede social. Se as pessoas pegarem o tempo de Instagram que tem lá, né, o aplicativo fornece, elas vão ver que o tempo que elas estão desperdiçando ali, vendo um monte de coisa que às vezes ela poderia estar com o filho, brincando com o filho, ou indo para uma academia, ou andando mesmo ali, fazendo uma caminhada no bairro, elas mudariam, né, a qualidade de vida delas. Né? Com certeza. E qual foi sei que a gente tem há pouco tempo junto, mas qual foi o principal aprendizado que você acha que você teve até agora na mentoria? Thiago, que eu posso ser empresária sem culpa, sem peso na consciência, que eu posso ali tirar um rendimento muito bom e que eu posso expandir o meu negócio sem essa questão de tipo me sentir mal por ganhar dinheiro por estar com o que eu faço. Isso, Sim. né? Isso é importante. Isso é algo que a gente está levando até pro grupo todo, né? A gente está com quase 700 médicos no grupo já. E está todo mundo vendo assim, é uma questão de mentalidade. A gente vai evoluir, ajudando cada vez mais os nossos pacientes, mas nós podemos ser recompensados por isso. Eu não tenho bloqueio com isso. Assim, eu acho que minha avó falava assim, dinheiro é sujo, lava a mão depois, né? E eu trabalhei, isso é uma questão na terapia. E aí eu falei assim, gente, eu posso ganhar dinheiro de forma lícita com o que eu gosto, né? Que é o meu trabalho, assim, por que não empresariar, né? Então, quando eu estou com vocês lá no grupo, eu vejo que é natural. Porque é natural, né? Então, não tem nada, assim, de outro planeta, né? E fazer isso me faz gostar ainda mais do que eu já fui, né, criada para ser, que eu acho que eu nasci para ser médica mesmo, mas que eu posso ter uma outra visão
né? E aprender a ter mais qualidade de vida, porque eu fico mais feliz assim. Então, quando você vai trabalhar mais feliz, com mais saúde, você consegue fazer melhor para o teu paciente. A pior coisa que tem é ser atendido por um médico mal-humorado, deprimido, igual as minhas pacientes trazem relatos absurdos, né? Que foram procurar médicos, né? Às vezes por outro motivo, foi numa urgência, né? Sim. Aí o médico, por que você, qual o medicamento que você usa? Aí a mulher fazia reposição hormonal, ela falou dos hormônios que ela usava, e ela tem 65 anos, e aí ele pegou, virou e falou assim com ela, mas por que uma mulher nessa idade quer ter libido? Um médico de plantão. Que ela foi procurar porque ela estava com uma gripe mais forte. Então, essa visão assim de ver esse tipo de gente, eu falo assim, é gente que eu não quero ser. Então, entendeu? E eu nunca quero tratar um paciente dessa forma, nem ninguém, porque eu acho que isso é uma falta de respeito. E a gente está vendo a medicina por esse lado. Os médicos estão mais estressados, trabalhando mais tocado, né? Plantão atrás de plantão, com a remuneração cada vez pior. Né? Cada vez mais a tendência... Tem muitas faculdades abrindo, muitos médicos vão chegar no mercado. Assim, hoje a gente ainda é uma classe bem remunerada, estatisticamente. Mas vai piorar muito. Vai. E quem não se posicionar hoje, quem não conseguir ter uma boa clínica hoje, vai ficar cada vez mais difícil, porque vai ter cada vez mais concorrência. E por ver essa situação, né, e eu me considerar nova, né, eu falei assim, gente, eu tenho que sair dessa manada aí. Então, essa foi o divisor de água, assim, na minha vida, essa visão de que eu posso ganhar dinheiro, eu posso ser bem remunerada e ainda ter qualidade de vida, né. Que bom, parabéns por essa decisão. Obrigada. E para a gente se encaminhar para o final, se você pudesse dar um conselho aí para algum médico que esteja nos assistindo, que ainda esteja preso naquela questão de trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, sem descanso, nos finais de semana, tendo que dar plantão, qual conselho que você daria para esse médico? Primeiro, acreditar que é possível essa virada de chave, enxergar a medicina ali do que ele gosta de fazer, porque às vezes a gente vai tendenciosamente para alguma área, por influência, né, de alguma pessoa, ou de que naquele momento a gente achava que tá tudo certo em mudar. A gente pode ter outra visão e começar a aprofundar nisso e procurar referências, né? Entrem na mentoria do Volpe, que vai ser um divisor de águas, assim. Mas eu acho que muito é mudar o mental, o mindset, assim, e ir atrás, né, do que a gente acredita. Marcele, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo até aqui e fiquei muito feliz de você ter participado do nosso podcast, viu? Mais ainda, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo espaço. Muito bom.